E a outra pergunta que eu queria dizer aqui, que eu quero responder, né, é a pergunta sobre o inglês técnico. Qual a importância do inglês técnico para um profissional? Então, se você é um profissional de TI, se você é um profissional da área de engenharia, qualquer que seja a sua profissão, de direito, você tem os jargões específicos da sua área. E eu defendo, né, eu proponho que você estude e conheça os termos técnicos da sua área. Por quê? Quando você estuda aqueles termos específicos da sua área, você se torna um especialista daquilo e ganha uma segurança para falar com qualquer profissional da sua área estrangeiro. E às vezes você até tem um inglês assim mais básico, mas você não consegue uma confiança para falar com um estrangeiro porque tem medo às vezes, né? Pô, não vou conversar porque às vezes posso até me queimar. A pessoa pode achar que eu não sou um bom profissional porque, né, eu não vou conseguir desenvolver uma conversa mais profunda com ele. Então, quando você demonstra um conhecimento dos termos técnicos da sua área, você está trazendo para você aquela confiança e aquela segurança, aquela demonstração de que você é bom no que faz. Então, embora o seu inglês possa não ser um inglês super avançado, mas aquela área você domina. Então, é muito importante você aprender os termos técnicos da sua área e fazer o seu glossário, fazer os seus modelos para quando você precisar escrever um e-mail, por exemplo, um relatório, fazer uma leitura de um termo técnico, você vai ter lá o seu modelo, o seu glossário para consultar. Quanto mais você consulta, uma hora você não precisa mais consultar, porque já aprendeu. Então, o uso de termos técnicos é muito importante para qualquer área. Isso vai te trazer segurança para falar, isso vai te trazer uma representação da sua competência técnica em qualquer ambiente que você esteja. Quando você fala a linguagem técnica da sua área, os profissionais entendem, mesmo que você não vai falar o inglês perfeito, né? Eu já falei até um pouco sobre isso, né? Você buscar um inglês perfeito, às vezes te impede de ter oportunidades, de conectar com outras pessoas, de conectar com outras oportunidades de trabalho. Então, quando você tem a segurança do termo técnico, o outro profissional estrangeiro da sua área vai entender e vai se conectar com você e com a sua competência. Independente do seu desenvolvimento linguístico, a sua competência técnica vai ficar comprovada ali. E uma outra pergunta relacionada a isso, né, que uma colega me fez é: Érica, mas onde você aprendeu isso, né? Você é professora de inglês, mas fala sobre várias profissões, enfim. Não só a minha experiência em ensinar inglês para adultos, mas eu vivenciei uma experiência pessoal trabalhando em empresa, né? Não só em escolas e cursos, mas eu vivenciei anos de experiência trabalhando em uma empresa de engenharia em que eu vivia essa rotina do dia a dia e trabalhando com tradução técnica. Então é por isso que eu estou aqui falando da importância dos termos técnicos e defendendo o uso de glossário, porque eu vejo o quanto que isso representa na apresentação de um profissional. Às vezes o profissional, vi muito profissional, vamos dizer assim, se saindo bem numa apresentação, às vezes, por quê? Porque ele treinou aquela situação, fez simulações, estudou os termos técnicos da sua área e conseguiu transmitir a sua comunicação para outros profissionais da sua área também. Foi reconhecido por isso. Então é muito importante saber que o uso de termos técnicos é essencial para a sua carreira. Então você estudar os termos técnicos
vai te trazer um benefício, e também estou falando porque eu conheço e eu já traduzi e já trabalhei em empresas de engenharia, né? Não só de ensino. Além de toda a minha experiência com o ensino, também trabalhei no dia a dia de empresa. E também fiz pós em recursos humanos. Então, essa área de gestão, a visão geral de financeiro, de gestão, enfim, eu tenho conhecimento, é por isso que eu falo sobre isso, e acho que todo esse meu conhecimento, essa minha experiência hoje me trouxe para esse momento, né, de reunir tudo isso e trazer para o profissional brasileiro essa oportunidade de estudar inglês para o trabalho, focado para suas necessidades imediatas. Eu preciso estudar inglês para melhorar a minha profissão, e não somente para viajar, ou para ver um livro, para ver um filme, que isso tudo é legal, vamos ampliar os nossos horizontes. Acredito que a língua amplia os horizontes de qualquer pessoa, mas o objetivo da maioria dos profissionais adultos brasileiros hoje é aprender inglês para impulsionar a sua carreira. Então vamos focar nisso, ok? Let me see here. Eu queria dar um exemplo, né, dessa diferenciação do inglês geral para o inglês corporativo. Vou dar um exemplo de um texto descritivo. Por exemplo, você vai aprender a fazer, está estudando num curso, numa escola tradicional, e vai aprender a fazer um texto descritivo. Então, vai descrever, sei lá, uma cidade, ou um cômodo da casa, alguma coisa assim. Então, você vai usar os mesmos verbos, ou descrição de preposições, né? Falando aqui o gramatiquês, né? Mas para descrever uma coisa do dia a dia, né? E no inglês corporativo, a gente também aprende a fazer textos descritivos. Mas o que a gente vai descrever? Um procedimento, uma sequência de eventos que aconteceu que é importante para o seu trabalho, para o procedimento, um mapa de processo, ou, por exemplo, você quer descrever um quadro, né, uma pintura. A gente tem isso, né? Tô estudando inglês, vou aprender a descrever uma foto ou um quadro famoso, enfim. Em que momento da sua profissão que você vai precisar descrever um quadro famoso, se você não for um vendedor de artes, né, profissional? Então, o que a gente transforma? Vamos aprender a descrever uma planilha, vamos aprender a descrever um gráfico. Então, a gente está trabalhando com a descrição, com a linguagem do inglês, né, o gramatiquês, o vocabulário voltado para a descrição, mas o nosso material de estudo e de prática é voltado para o trabalho. Então, a gente vai ter planilha, vai ter gráficos, enfim, material que é importante para o dia a dia de trabalho corporativo. Então, esse é um dos exemplos, assim, que eu espero que fique claro, né? Fique clara essa diferença entre o inglês tradicional, o General English, e o inglês corporativo, que é você focar o seu aprendizado, tudo aquilo que você aprenderia, né, às vezes num curso que fica solto. E aí, quando você quer descrever o que você precisa descrever no trabalho, preciso descrever aqui a planilha, preciso descrever a sequência de vendas da minha loja, como é que eu faço? Então, até você processar, deixa eu lembrar como é que é descrever, deixa eu lembrar um exemplo quando que eu aprendi que eu descrevo alguma coisa no curso, no livro. Aí você vai buscar na sua mente que você descreveu um quadro, então é a mesma coisa, eu vou usar... Não, quando você aprende o vocabulário e todo o contexto já voltado para aquela situação de descrição de planilha, descrição de um gráfico, quando você precisar usar, você já vai lembrar, você já vai ter vivido aquela situação.